trabalho conjunto com o Jin-Wei Chen, daqui da Universidade de Chicago também, a gente colocou no Archive esse ano ainda, e ele conecta esses dois mundos, o mundo das transições de fase, do ponto de vista de equações parciais diferenciais, e os fluxos pela curvatura média. Então, esse é um assunto que já apareceu em algumas outras palestras na sessão de análise geométrica. O Nino falou sobre isso na terça-feira, ele construiu alguns exemplos de solitons de translação. O Márcio também falou sobre isso, deu uma belíssima introdução sobre fluxo da curvatura média, falou sobre construção de solitons em variedades lorentzianas, se não me engano. O que eu queria apresentar hoje também é um resultado de existência. A gente vai construir certos fluxos na esfera, e talvez para dar um contraste com esses dois outros resultados que a gente já viu, essa é uma construção interessante porque os fluxos que a gente vai construir, eles não são invariantes por translação ou por dilatações. As formas, a forma das superfícies que a gente vai ver no fluxo, elas vão mudar. Não só as formas, a geometria dela vai mudar, como a topologia dessa superfície vai mudar. Então, esse é um problema que pode ser meio complicado, porque a gente não consegue reduzir, por exemplo, para uma equação numa superfície fixada ou para uma EDO usando as simetrias do ambiente. Mas então vamos do começo, vamos tentar motivar um pouquinho por que a gente está interessado em fluxos pela curvatura média para poder chegar no problema. Já apareceu aqui a definição de fluxo pela curvatura média, mas deixa eu lembrar para a gente, pelo menos para hipersuperfícies. Então, se a gente tem uma família de mergulhos, a gente fixa uma superfície, uma hipersuperfície sigma, em uma variedade riemanniana M, com a métrica G, e eu vou considerar uma família de mergulhos a um parâmetro. Então, tem um parâmetro T, que varia no intervalo da reta, e de tal forma que quando a gente rastreia, quando a gente olha para o ponto, ou para a imagem de um ponto P de sigma por x de t, e toma o vetor tangente, ou seja, toma a derivada com respeito ao tempo, a gente vai enxergar o vetor curvatura média da superfície sigma t, ou seja, da imagem pelo mergulho xt. Se isso vale, a gente diz que essa família de mergulhos é um fluxo pela curvatura média, ou que a gente está evoluindo sigma pelo fluxo pela curvatura média. Então, é uma família de mergulhos cujo vetor velocidade, cuja variação com respeito ao tempo, é o vetor curvatura média em cada instante. Então, esse talvez seja um dos exemplos de fluxos geométricos mais antigo, um dos mais estudados. Ele, na verdade, começou no contexto das EDPs. Esses dois primeiros nomes que estão na tela, o Lichnevsky e o Teman, começaram a estudar a equação parabólica associada à equação das mínimas, e aí é que vai aparecer o fluxo da curvatura média, como a gente vai ver já já. Ela também é estudada utilizando teoria geométrica da medida, isso foi especialmente importante no trabalho do Brach, e eu vou comentar um pouquinho sobre isso. E também geometria, ela apareceu em vários contextos. Coloquei só alguns nomes para deixar registrado, mas eu queria mencionar que os fluxos pela curvatura média, eles são úteis, por exemplo, para estudar problemas isoperimétricos, eles podem ser utilizados para construir certas foliações em variedades. Então, a gente tem uma família de mergulhos, se a gente olha para esse mergulho para cada T, a gente poderia tentar usar isso para construir uma foliação, mas eles também aparecem em topologia e até em relatividade geral. Então, é um fluxo geométrico que é bastante explorado e que tem muitas aplicações. Mas o ponto de vista que eu quero explorar hoje aqui, são dois pontos de vista, na verdade. O primeiro é o ponto de vista, de certa forma, dinâmico ou variacional, tentar olhar para essa equação, para o fluxo pela curvatura média, como um fluxo gradiente. E o segundo ponto de vista é o ponto de vista analítico, para tentar entender quais são os problemas de regularidade ou singularidades que a gente vai encontrar nesse fluxo. Então, primeiramente, do ponto de vista variacional, é interessante estudar o fluxo pela curvatura média, porque ele pode ser visto como fluxo gradiente do funcional área. O que eu quero dizer com isso? Se a gente olha para a área de cada uma dessas sigma t, de cada um desses mergulhos, e toma a derivada com respeito a t, bom, a gente sabe que a primeira variação da área é dada pelo vetor curvatura média, menos o vetor curvatura média, produto com um vetor ou com campo de vetores variacional, que nesse caso é o próprio vetor curvatura média, campo de vetores dado pela curvatura média. Então, a gente vai achar menos a integral do quadrado do vetor curvatura média. Isso significa, em termos práticos, que a direção dada pelo vetor curvatura média é a direção mais rápida
na qual a área vai decrescer. Se a gente quer decrescer a área de σt, essa é a melhor direção que a gente pode empurrar a nossa superfície, σt. Então, pensando em funções lá do cálculo, no Rn, essa direção do fluxo pela curvatura média dá a direção gradiente dessa função área, direção de decrescimento mais rápido. E uma consequência interessante é que se a gente olha para os pontos de equilíbrio, ou seja, para aquelas superfícies que ficam estacionárias, que ficam fixas pelo fluxo pela curvatura média, a gente vê que o vetor curvatura média deveria ser zero, ou seja, a gente está falando de superfícies mínimas. Então, para a gente, o fluxo pela curvatura média é o fluxo gradiente da área, e os pontos de equilíbrio, são os pontos críticos da área, são exatamente as superfícies ou hipersuperfícies mínimas. E por que a gente está interessado em estudar fluxo gradiente? Por que a gente está interessado em estudar pontos críticos? A motivação, na verdade, vem lá da teoria de Morse. Se a gente tem uma função suficientemente razoável, imagina uma função f definida em algum espaço x, deveria existir uma relação próxima entre a topologia do domínio dessa função, esse espaço x, e os pontos críticos dessa função f. Então, aqui no caso, a gente quer estudar os pontos de equilíbrio ou os fluxos da nossa função, nesse caso a área, o funcional área. Então, aqui para a gente f seria o funcional área, em algum espaço x onde isso deveria estar definido, essa função área está definida. E esse vai ser um problema que a gente vai ter que analisar para tentar entender quais objetos a gente quer tratar como fluxos pela curvatura média. Mas então esse é o resumo da motivação variacional, mas é claro que a gente também pode olhar para o fluxo pela curvatura média do ponto de vista analítico. Isso porque se a gente escreve, por exemplo, em um sistema de coordenadas na variedade M, a evolução pelo fluxo pela curvatura média é um sistema de equações parabólicas. Para dizer concretamente quem é isso, vamos imaginar que o ambiente é o Rn. Nesse caso, o vetor curvatura média é dado pelo Laplaciano do vetor posição. Então, a gente vai ver uma equação que parece muito a equação do calor, certo? A derivada com respeito ao t, a derivada de xt com respeito ao tempo é igual ao Laplaciano de x de t. O problema aqui é que essa equação ela engana um pouquinho porque tem uma não linearidade escondida nesse Laplaciano. Esse Laplaciano, na verdade, é o Laplaciano calculado ao longo de σt para cada t. Então, esse Laplaciano também varia conforme a gente muda o parâmetro tempo. Então, essa equação, na verdade, está muito longe de ser uma equação linear, e ela é uma equação que pode ficar bem complicada em um tempo finito. Na verdade, ela desenvolve singularidades em tempo finito. Então, o exemplo mais conhecido, ou o exemplo mais simples, seria o caso da esfera. Se a gente deixa uma esfera evoluir pelo fluxo da curvatura média, em tempo finito ela vai colapsar para um ponto. E o exemplo mais interessante, talvez, é o exemplo que eles chamam de dumbbell, que parece um halter, aquele peso de academia, que se a gente começa com uma superfície que tem essa cara, são basicamente duas esferas unidas por um cilindro fininho, e a gente deixa isso evoluir pelo fluxo pela curvatura média, esse cilindro vai se contrair mais rápido do que as esferas, a curvatura é maior nessa região, então ele vai ser pinçado, ele vai desenvolver uma singularidade mesmo em tempo finito. Então é uma equação razoavelmente complicada, porque ela desenvolve essas singularidades bem rápido. Se a gente conseguisse fazer sentido desse fluxo depois desse ponto, depois desse instante em que acontece esse pinçamento, o que a gente esperaria ver essa superfície vai se desconectar e essas duas bolas, essas duas metades vão colapsar também para um ponto de maneira parecida com o comportamento da esfera. Mas então a mensagem aqui é que a equação que a gente vê, o sistema de equações parabólicas que a gente vê, pode desenvolver singularidades, então a gente precisa de alguma noção generalizada de soluções, a gente precisa saber falar de soluções fracas se a gente quer entender o que acontece com a equação, o que acontece com as soluções depois da singularidade. E essa é uma das coisas que a gente vai tentar fazer aqui. Bom, deixa eu tentar fazer isso num caso relativamente simples, num modelo bem concreto, que é o caso da esfera tridimensional. Então, vamos lembrar que a gente está olhando para o funcional área e que a gente está falando dos pontos de equilíbrio da área, que são as superfícies mínimas. Vamos tentar olhar para as superfícies mínimas mais simples na área, perdão, mais simples na esfera, e nesse caso a gente pode listar pelo menos as duas primeiras em termos da área e do índice. O que eu quero dizer com isso?
A superfície mínima de menor área na esfera são aqueles equadores, aquelas esferas equatoriais. São basicamente interseções de planos hiperplanos em R4 com a esfera unitária S3. Então, essas são superfícies mínimas de menor área, a área delas é 4π, isso é simplesmente um S2 dentro de S3, e o índice de Morse dela, ou seja, o número de direções nas quais a gente consegue decrescer a área, é igual a 1. Quando a gente olha para a próxima mínima mais simples, o que a gente vai encontrar é o chamado tório de Clifford. Então, se a gente quer ordená-las pela área, a superfície mínima não equatorial de menor área, como foi provado pelo Fernando Marques e pelo André Neves, é o tório de Clifford. Então, essa é uma superfície mínima que tem área 2π ao quadrado e que é um tório, um produto de dois círculos de raio apropriado ali dentro de S3. O nosso resultado é que a gente consegue conectar essas duas superfícies mínimas, esses dois pontos de equilíbrio do funcional área, por um fluxo pela curvatura média. Na verdade, existe uma família infinita de fluxos pela curvatura média que partem desse tório de Clifford fixado aqui. Então, vamos imaginar que a gente está olhando especificamente para C, tal que esse fluxo está definido para todo o tempo, isso que eu quero dizer com o eternal nos slides. Então, é um fluxo pela curvatura média definido para todo o tempo, de tal forma que quando t vai para menos infinito, isso se aproxima do tório de Clifford C, e quando t vai para mais infinito, isso vai convergir para alguma esfera equatorial, para alguma mínima esférica dentro de S3. Então, a gente tem uma solução, em algum sentido que eu vou tentar explicar, do fluxo pela curvatura média, conectando essas duas mínimas. E aqui, como eu tinha comentado no início, a grande dificuldade é que a gente está tentando conectar duas superfícies que não só têm geometria diferente, mas que têm topologia diferente. O primeiro é um tório, a segunda é uma esfera, certo? Então, não dá para tratar dessa solução no sentido usual, no sentido que a gente tem uma família de mergulhos, isso porque o domínio precisaria variar, certo? A superfície varia com respeito ao tempo. Então, o que a gente consegue fazer, na verdade, é construir uma solução fraca, é uma solução no sentido de Bragg, vou tentar falar rapidinho sobre o que isso significa, mas que ainda é suave quando ela está muito próxima do tório ou muito próxima do equador. Bom, qual é a principal ferramenta, que tipo de construção a gente usa para obter esses fluxos, essas soluções fracas, ligando essas mínimas? Essa é uma abordagem que a gente vem utilizando bastante para tentar entender a teoria variacional de superfícies mínimas, que é a analogia com transições de fase. Existe uma equação diferencial parcial elíptica, ou na verdade um funcional energia, que pode ser utilizado para aproximar o funcional área em algum sentido, e isso é uma grande vantagem porque esse é um funcional definido no espaço de funções, nesse caso na esfera, então ele tem um domínio que é bem razoável, o domínio é o espaço de Hilbert, a gente pode usar teoria clássica de cálculo de variações para estudar os pontos críticos, e aí a gente trata esse funcional como uma espécie de perturbação da área. Então, a gente olha isso como uma perturbação, dependendo de um parâmetro epsilon, e a ideia é que, se a gente manda o epsilon para zero, a gente deveria ser capaz de recuperar informações sobre o funcional área, sobre os seus pontos críticos, e aqui no nosso caso, sobre o seu fluxo gradiente. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o que é esse funcional, o que é essa equação. Esse é o funcional energia, eu estou denotando aí por E epsilon, ele depende desse parâmetro epsilon, e ele é dado para cada função u, no nosso caso, uma função definida na esfera, ele calcula a norma ao quadrado do gradiente com um peso epsilon, ou epsilon sobre 2, e ele soma a isso a integral de u composta com o chamado potencial de pulso duplo. Então, é uma função W, é uma função não negativa, com dois mínimos globais e um máximo local entre esses dois. Então, é uma função cujo gráfico realmente parece um W, e aqui, para fixar ideias, vamos imaginar que é essa função polinomial 1 menos u ao quadrado. Então, a gente integra isso na variedade, nesse caso a esfera, e multiplica isso pelo peso 1 sobre epsilon. E aí a ideia é que esse funcional, os pontos críticos desse funcional, vão satisfazer uma equação elíptica, que é essa equação que está na direita, que é a chamada equação de Elencan. O laplaciano de u vezes epsilon ao quadrado é igual à derivada desse potencial de poço duplo composta com 1.
O que essa equação tem de interessante, o que esses pontos críticos têm de interessante? Vamos imaginar que para cada epsilon pequeno, um epsilon positivo pequeno, a gente tem uma função u epsilon, de tal maneira que quando a gente calcula E epsilon, a energia de u epsilon, essa quantidade permanece limitada independentemente de epsilon. Como esse parâmetro, como o peso da integral do potencial de poço duplo é 1 sobre epsilon, isso fica cada vez maior quando a gente manda epsilon para zero, certo? Então, a única maneira dessa quantidade ficar limitada é se a integral de w de u epsilon converge para zero quando o epsilon vai para zero. O efeito disso é que a função, essa família de funções u epsilon, vai convergir para mais ou menos 1 em quase todo ponto da variedade, mas que a gente espera enxergar uma região de salto, onde essas funções passam muito rapidamente de algo próximo de menos 1 para algo próximo de mais 1. Então, se a gente admite, além disso, que essas funções são pontos críticos do funcional, ou seja, são soluções dessa equação de Alencamp, o que a gente enxerga no limite é o seguinte: se a gente olha para a região onde a função fica longe desses valores mais ou menos 1, ou seja, onde ela não converge para esses mínimos globais, essa interface difusa, essa região de salto, vai ficar cada vez mais próxima de uma superfície mínima. Aqui eu estou dizendo, esse objeto que eu estou chamando de interface limite, e eu estou descrevendo aqui como um ponto crítico do funcional área, isso porque ela vai ser uma superfície mínima, mas a gente tem que ser um pouco mais flexível sobre o que a gente está chamando de superfície mínima. Isso porque pode ser um ponto crítico do funcional área, mas pode ser uma superfície que tem singularidades ou que aparece com multiplicidade. Eu já vou explicar já o que eu quero dizer com multiplicidade. Mas, essencialmente, essa região de salto, essa interface difusa, vai convergir para uma superfície que é um ponto crítico da área. Então, nesse sentido, a energia pode ser vista como uma perturbação ou uma aproximação da área, e aí a gente espera estudar os pontos críticos da área utilizando E. Bom, na verdade, essa analogia se estende não só para pontos críticos, mas também para soluções do fluxo gradiente desse funcional. Então, se eu olho para soluções da EDO no domínio da energia, derivada com respeito ao tempo igual menos o gradiente da energia, então a ideia é que tem uma analogia parecida quando a gente olha para uma família de soluções dessa equação parabólica agora, e quando a gente manda epsilon para zero, o que a gente vai enxergar são fluxos pela curvatura média ou alguma versão fraca desse fluxo geométrico. Então, aqui eu coloquei alguns nomes que estudaram essa teoria de convergência, essas relações entre superfícies mínimas e soluções da equação de Alencamp. Isso começou lá na década de 70 com o De Giorgi, mas aqui eu quero focar em dois resultados, que são os resultados do Ilmanen e do Tonegawa, para tentar tornar um pouquinho mais precisa essa noção de convergência. Então, a maneira que a gente constrói fluxos a partir de soluções é a seguinte: vamos imaginar que a gente tem uma função razoável, uma função diferenciável na nossa variedade, e a essa função eu vou associar uma medida. Eu vou associar uma medida que eu estou denotando por V epsilon f, uma medida na variedade, que é dada pelo seguinte: a integral de uma função φ contra essa medida V epsilon f vai ser igual à integral ao longo de todos os níveis dessa função f. Então, eu vou integrar em cada nível f igual a t. Eu vou olhar para aqueles pontos onde o gradiente não se anula, só para garantir que o nível é, de fato, uma hipersuperfície, que a gente pode calcular essa integral. Mas a gente vai calcular a integral de φ em cada nível com um peso, que eu estou representando aqui em verde ou azul, que é o integrando da energia. Então, é aquele mesmo integrando que aparece na fórmula do funcional energia. Então, a gente integra isso em cada nível e integra ao longo de todos os níveis. Com isso, a gente define uma medida na nossa variedade M, e aí o resultado, provado pelo Ilmanen e pelo Tonegawa, é que essa família de medidas associadas a uma solução do fluxo gradiente da energia deveria recuperar um fluxo pela curvatura média no seguinte sentido. Vamos imaginar, então, que a gente tem uma família de funções, o epsilon, elas resolvem essa equação parabólica, que é, novamente, o fluxo gradiente do funcional energia. Então, derivada de U com respeito ao tempo é igual menos derivada da energia calculada nessa função U epsilon.
E aí, em hipóteses razoáveis, supondo que a energia é limitada e supondo que a velocidade, que é derivada com respeito ao tempo, é limitado, eles mostraram que as medidas associadas a essas funções, então v epsilon, u epsilon para cada tempo, então fixo t, ganha uma função na variedade, a essa função eu associo uma medida, então essas medidas vão convergir quando o epsilon vai para zero, para alguma medida que eu estou denotando aqui por 2 sigma vt. Esse número 2 sigma, na verdade, é só uma constante, então eu vou esquecer ele por um instante, mas é só uma constante que depende de W, e o que a gente está interessado, na verdade, é essa medida VT. Isso é, para cada T, novamente, uma medida em M, no nosso caso, na esfera, com a propriedade de que ela é uma solução fraca do fluxo pela curvatura média no sentido de Bragg. Então, é uma solução no sentido de medidas. Deixa eu explicar rapidinho o que eu quero dizer com solução no sentido de medidas, mas antes eu queria só mostrar uma figura para indicar o que a gente vai enxergar no limite, que é essa região de salto. Então, lembrando que a função vai se aproximar de -1 em uma parte da variedade, vai se aproximar de +1 em outra parte da variedade, e essa região de salto que a gente vai ver é um tipo de solução do fluxo pela curvatura média, mas a gente tem que manter em mente que isso pode ter singularidades, então essa linha vermelha aqui, essa região que a gente enxerga no limite, poderia ter singularidades, o suporte da medida poderia ter singularidades, e poderia vir com densidade maior. O que eu quero dizer é que a gente poderia ter também uma figura parecida com essa na direita. A gente poderia aproximar de -1 dos dois lados dessa interface limite. Pertinho dela, a gente tem uma região onde a função converge para 1, ou está próxima de 1, mas que quando o epsilon vai para zero, essa região onde a função se aproxima de 1 fica cada vez menor. Então, essa região vermelha aqui se encolhe, a função converge para -1 em quase todo ponto, mas a gente ainda enxerga dois saltos de -1 para 1 e de +1 para -1. Então, isso é só para dizer que a gente tem que ser um pouco flexível novamente com o que a gente entende por solução fraca do fluxo pela curvatura média. É uma medida, ela pode ter singularidades, mas ela pode vir também com densidades em cada componente do suporte da medida. Bom, então o que significa uma solução fraca nesse sentido de medidas? A ideia é que se a gente tivesse um fluxo da curvatura média de fato, como a gente definiu lá no começo, em vez de calcular a derivada com respeito ao tempo do vetor da posição xt, eu poderia integrar uma função ao longo de σt e calcular essa integral nos instantes t igual a b e t igual a a. Isso porque essa diferença dessas integrais pode ser calculada, utilizando o teorema fundamental do cálculo, como a integral de a até b da derivada dessa integral com respeito ao tempo. Então, a derivada dessa integral com respeito ao tempo vai ter basicamente três termos. Um termo vai depender do domínio σt, que está variando. Um termo vai depender da derivada com respeito ao tempo dessa função φ. E a gente vai ter um último termo que depende da derivada com respeito ao tempo da medida de volume de σt. Então, o que a gente enxerga é uma expressão que pode parecer meio esquisita, meio feia, mas isso é só para dizer que a gente tem uma forma integral de descrever uma solução do fluxo pela curvatura média. Essa família de mergulhos vai ser uma solução, se e somente se vale essa igualdade quando a gente toma V como o vetor curvatura média. E a grande sacada do Bragg, lá na década de 70, foi que, primeiro, a mesma coisa vale, essa mesma caracterização é verdade se a gente troca a igualdade por uma desigualdade, mas não só isso, a gente pode fazer sentido dessa desigualdade desde que a gente saiba fazer sentido do plano tangente em σt para quase todo ponto e que a gente saiba fazer sentido da variação da área para σt. Então não precisa ser um objeto suave, basta ser uma medida cujo suporte tenha plano tangente em quase todo instante e que a gente saiba fazer sentido da primeira variação da área. E aí a sacada do Bragg foi que ele poderia usar uma noção da teoria geométrica da medida, que é a noção de varifolds, para fazer sentido de soluções fracas. Então isso é bem rapidamente só para dizer o que é uma solução fraca nesse contexto. A ideia é que as medidas associadas às soluções do fluxo gradiente da energia vão convergir para uma medida
que resolve essa equação no sentido fraco, e, portanto, é uma solução fraca do fluxo pela curvatura média. Bom, essas são as ferramentas. Deixa eu tentar comentar nos últimos minutos aqui qual é a estratégia que a gente usa para construir os nossos fluxos pela curvatura média, ligando um toro a um equador. Novamente, a gente quer usar o funcional energia, certo? Então, eu tenho que trocar de alguma maneira essas superfícies mínimas, o toro e as esferas, por pontos críticos da energia que convergem para essas mínimas quando o epsilon vai para zero. Então, no caso do toro, isso foi feito explicitamente em um trabalho anterior com a Raissa Caju, o Marco Guaraki e o Henrik Mathisen, mas também está descrita num paper mais recente do Fritz Hirsmeier, e o resultado é basicamente o seguinte: para epsilon suficientemente pequeno, a gente consegue achar uma solução da equação de Alencão, que eu estou chamando aqui de U epsilon menos infinito, mas é uma solução daquela equação, é um ponto crítico do funcional energia, que herda todas as propriedades do tório de Clifford no seguinte sentido. O índice desse ponto crítico da energia é 5, o índice de Morse é 5, assim como o índice do tório de Clifford. Essa solução se anula exatamente no toro, então o toro divide a esfera em duas metades, a gente vai ver uma solução que é positiva em uma das metades, negativa na outra e se anula exatamente ao longo do toro, e cuja energia dessas funções, de tal forma que a energia dessas funções converge para a área do toro quando o epsilon vai para zero. Então, a maneira que a gente pode descrever esse ponto crítico essa é uma aproximação do tório de Clifford por soluções da equação de Alencão, de tal maneira que quando o epsilon vai para zero, a energia dessas aproximações converge para a área. E aqui é interessante que não só elas aproximam o tório de Clifford do ponto de vista variacional, mas também como essas funções herdam todas as simetrias do tório. Então, elas são invariantes por qualquer rotação nas duas primeiras variáveis em S3 e também pelas duas últimas variáveis em S3. Isso, na verdade, é um caso explícito de uma construção que vale num contexto bem mais geral. Existe uma maneira de aproximar mínimas. Se eu tenho uma superfície mínima dada, existe uma maneira de construir uma solução da equação de Alencão que aproxima essa mínima quando o epsilon vai para zero. Essa construção foi descrita primeiro no trabalho do Paccard e Toré, assumindo que a mínima é não degenerada, e foi estendido, de certa forma, num trabalho com a Raissa Caju, assumindo umas condições um pouco mais leves nessa não degenericidade da mínima. Então, se todas as simetrias, se todo o núcleo do operador de Jacob vem de simetrias, a gente ainda consegue fazer essa aproximação, como é o caso do tório de Clifford. Mas tudo bem, então a gente sabe trocar o tório por soluções aproximadas da equação de Alencão. Como a gente usa isso para construir fluxos pela curvatura média, ou no caso, fluxos gradiente? A ideia é que a gente pode descrever explicitamente quem é a variedade instável do fluxo gradiente da energia nesse ponto crítico. Então, a gente sabe todas as direções nas quais a energia decresce e de tal maneira que quando eu volto com respeito ao tempo, eu vou bater de volta lá nesse ponto crítico. O que eu quero dizer com isso é que existe uma família a 5 parâmetros de soluções do fluxo gradiente da energia, ou seja, derivada com respeito ao tempo, igual menos derivada da energia nesse ponto, de tal maneira que esses fluxos estão definidos para todo o tempo, para todo instante t, e de tal forma que quando t vai para menos infinito, eles voltam para essa solução que aproxima o tório de Clifford. Então, a maneira de imaginar isso seria, vamos imaginar no caso de R3, que a gente tem uma função do tipo x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado menos x3 ao quadrado. Então, a gente sabe quais são as duas direções nas quais o valor da função decresce, que são as direções de x2 e x3. Então, nesse caso, se a gente olha para o fluxo gradiente, todas aquelas direções tangentes ao plano gerado por x2 e x3 vão ter essa propriedade de que quando t vai para menos infinito, eles voltam para a origem, eles voltam para esse ponto crítico. Então, é a mesma figura que a gente vai enxergar aqui, com a pequena diferença que o funcional está definido num espaço de dimensão infinita, mas que a gente ainda sabe fazer sentido da variedade instável em torno desse ponto crítico. Esse é um resultado de existência para equações parabólicas. Ele, na verdade, segue da combinação de dois resultados. O primeiro é um resultado de existência devido a Shaw e Mantoulidis, e segue também da caracterização,
ou de um resultado de rigidez para essas soluções que aproximam o tórax de Clifford. Mas eu não vou entrar muito em detalhe aqui para tentar descrever como a gente usa isso finalmente, qual a estratégia geral para construir esses fluxos pela curvatura média. Bom, então a gente já sabe que existe essa família 5 parâmetros de soluções do fluxo, de tal maneira que quando t vai para menos infinito, isso volta para essa aproximação do tórax de Clifford. O que a gente precisa achar agora é alguma direção, de tal maneira que quando t vai para mais infinito, isso não vai bater naqueles pontos de mínimo global da energia, que são mais ou menos 1. Idealmente, o que a gente quer obter no final é que quando achar alguma direção, de tal forma que quando t vai para mais infinito, esse fluxo vai, na verdade, para uma aproximação da mínima dada pelo equador, certo? Então, quando t vai para menos infinito, isso aproxima o tórax de Clifford. Quando t vai para mais infinito, isso se aproxima do equador. E aí a gente toma o limite em epsilon e obtém o tórax de Clifford. Perdão, e a gente obtém o fluxo pela curvatura média ligando o tórax de Clifford da esfera. Então, é essa a estratégia, na verdade. A gente usa um argumento topológico para garantir que existe um fluxo que não converge para mais ou menos 1, quando t vai para mais infinito, e aí a gente pode estudar o comportamento assintótico desse fluxo quando t vai para mais infinito, para tentar descrever qual é a interface limite associada a esse limite em t. Então, quando t vai para mais infinito, isso vai convergir para alguma função, que vai ser um ponto crítico da energia, vai ser uma solução da equação de Elencham, e aí a gente pode usar a caracterização das mínimas com área baixa na esfera para garantir que, de fato, isso é uma aproximação do equador. Então, o que a gente constrói em nível de transições de fase é um fluxo gradiente, uma solução do fluxo gradiente da energia, ligando essa aproximação do tórax de Clifford a uma solução que a gente chama de ground state. É um ponto crítico da energia que tem a menor energia entre todos os pontos críticos não constantes, e aí a gente havia estudado esses pontos críticos no trabalho anterior, e a gente havia mostrado que, de fato, eles aproximam o equador quando o epsilon vai para zero. E aí existe também um passo adicional, que é estudar o limite assintótico do fluxo de Bragg que a gente obtém do limite, ou seja, a gente toma o limite em epsilon agora das medidas associadas a essa solução do fluxo gradiente, isso vai dar uma solução fraca do fluxo pela curvatura média, e aí a gente tem que garantir que esse limite em t, ou que o limite primeiro em epsilon e depois em t, ainda dá um tórax de Clifford em menos infinito e uma esfera em mais infinito. Então, existe uma análise do comportamento assintótico do fluxo de Bragg que a gente obtém quando manda epsilon para zero. E aí, nesse ponto, é muito importante usar simetrias da esfera. Então, a gente consegue caracterizar quais são os extremos que a gente vê no limite utilizando as simetrias do ambiente. Então, isso é só para dar uma ideia bem rápida da prova. Acho que eu já passei um pouquinho do tempo, mas eu vou deixar bem rápido aqui dois probleminhas ou duas ideias que a gente espera seguir desses argumentos, ou que podem ser atacadas usando esses argumentos. A primeira, é claro, é tentar generalizar essa construção para outras variedades simétricas. Então, vamos imaginar espaços lente ou no espaço projetivo. Deveria ser possível utilizar alguma construção utilizando o fluxo da Elencham, utilizando o fluxo gradiente da energia, para tentar construir fluxos pela curvatura média com propriedades legais que ligam certas mínimas. E um problema talvez um pouquinho mais analítico é tentar entender as singularidades formadas ao longo desse fluxo. A gente construiu um fluxo que une superfícies que têm topologia diferente, começam no toro e terminam numa esfera. Então, a gente sabe que a topologia vai mudar, o que significa que a gente sabe que esse fluxo vai ter singularidades em algum instante. Então, essa teoria de classificar ou tentar entender singularidades do fluxo pela curvatura média é uma teoria bastante ativa, tem muita gente desenvolvendo pesquisa nessa direção. Então, a gente estaria bastante interessado em entender como essas singularidades se formam para essa construção específica. Então, acho que eu vou ficar por aqui. Muito obrigado.